Esse ano tem sido bastante difícil, mas não só pela pandemia, mas por uma série de tragédias naturais como ciclones, incêndios e assim por diante. Mas o que poucos sabem é que na verdade tudo isso está conectado, especialmente pelo desmatamento e aquecimento global. E por isso, mesmo quando acabar essa pandemia, devemos parar e repensar nossa economia, dietas, relações sociais, etc., para superarmos essas crises. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço, é só tirar, ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Saudações, pessoal. Bom, o ano 2020 tem sido realmente terrível, né? Parece que a gente está vivendo os 10 mandamentos, né? Mas tudo que está acontecendo é, de certa forma, previsível dentro do que a gente já sabia sobre o aquecimento global e sobre questões ecológicas, que eu já expliquei em vários vídeos, principalmente na série de vídeos sobre conservação ambiental. Então, o que eu vou mostrar aqui é como, por exemplo, o desmatamento ele facilita o surgimento de zoonoses, principalmente, ou seja, de doenças que são causadas por patógenos que estavam em outros animais e que sofrem mutação e começam a parasitar nós humanos também. Aí, é claro, o próprio desmatamento e poluição geram, estão fazendo o aquecimento global e, por sua vez, o aquecimento global aumenta certos fenômenos naturais, que as mudanças climáticas, e isso também está ligado ao surgimento de novas doenças, zoonoses e assim por diante. Bom, vamos começar. Como é que surge uma zoonose? Ou seja, quando um vírus, uma bactéria, algum parasita que antes era adaptado apenas a algum outro animal, como um porco, consegue também infectar, parasitar o ser humano. Né? Vamos pensar no vírus e no porco, já que tem gripe suína e tal. É assim, isso ocorre quando o ser humano, muitos seres humanos, têm contato constante com porcos, ou seja, de ficar perto mesmo, okay? Tocar até. E então, naturalmente, esses vírus vão começar a sair do porco e cair, né, na respiração e na boca e tal, desses seres humanos. Como esse vírus não está adaptado ao nosso organismo, e um parasita, um vírus, para estar adaptado, ele consegue se ligar rapidamente à parte da célula, se esconder do nosso sistema imunológico e outras defesas, esses vírus logo são reconhecidos e destruídos pelo nosso sistema imunológico. Entretanto, como isso ocorre constantemente, o nosso corpo, sem querer, começa a fazer uma seleção. Então, os vírus que por uma mutação, por um acaso, tem uma característica que os torna um pouquinho mais difíceis de serem detectados e destruídos, eles conseguem ficar mais tempo e se reproduzir mais. Então, na próxima geração, você começa a ter mais esses vírus que são um pouquinho mais próximos de nós. Depois, os que têm as características desses vírus, outras características que os tornam ainda mais próximos, conseguem sobreviver mais tempo no nosso organismo, eles sobrevivem mais e assim por diante. Então, em longo prazo, isso leva a que há uma seleção até que surja um vírus que consegue sair do porco, ir para um ser humano e entrar numa célula e se reproduzir. E aí você tem uma zoonose. Então, é assim que surgem novas zoonoses. É aí que entra o desmatamento. Porque através do desmatamento, então, os desmatadores vão ter contato com vários animais, por motivos óbvios. Assim também como o desmatamento normalmente é feito para ser colocado alguma coisa no lugar. Pode ser uma plantação, pode ser uma cidade ou coisa assim. Então as pessoas que ficarão ali principalmente podem ter contato com novas espécies de animais que eles não teriam contato antes e aí então eventualmente ocorrer essa seleção a qual mencionei. Além disso, quando ocorre desmatamento, muitas vezes os animais fogem, né? Eles vão ficar parados esperando morrer. Então eles podem fugir e ir para outras regiões que eles nem eram naturais. Isso já causa todo um desequilíbrio ecológico, já causa toda uma confusão. Mas, né, já que o nosso foco é sobre saúde agora, isso também vai fazer com que esses animais tenham contato com outras pessoas e então, eventualmente, possa surgir esses casos. E tudo isso que eu estou falando é consenso, né? Por exemplo, há uma pesquisa que mostrou que das 335 principais doenças que surgiram dos anos 60 a 2004, 60% eram zoonoses. E que a relação desmatamento e surgimento de zoonoses tem vários exemplos na literatura científica. Um dos casos foi um incêndio florestal na Indonésia, que levou ao surgimento do vírus Nipah.
né, que tinha uma taxa de mortalidade de 40% a 70%. Então, se você está sofrendo com Covid, imagina com esse vírus. A zoonose surgiu como? Né? Os incêndios levaram que morcegos frugívoros, que comem frutas, fugissem da floresta, fossem trazidos de pomares. Nisso, as frutas que esses morcegos se alimentavam ficavam com um pouco de vírus, que mais tarde também eram comidos pelos porcos, então foi infectado pelos porcos, e depois esses porcos passaram para os moradores locais, começando uma epidemia local. Até o desastre da Mariana levou a um surto de febre amarela. A teoria é o quê? Que com o rompimento da barragem e a poluição no rio, isso afetou todos os animais que dependiam daqueles rios, principalmente os macacos, que ficaram muito mais fracos. Então eles acabaram sendo infectados pelo vírus da febre amarela e mais tarde passaram isso para seres humanos. Outra forma disso ocorrer é se o desmatamento levar à extinção de um predador e a presa que esse predador então predava ter um aumento populacional gigantesco, então naturalmente esses indivíduos terem muito mais contato com pessoas. Por exemplo, né, nós tivemos um surto de febre maculosa, que é passada por um carrapato que normalmente ataca só capivaras. Só que em várias regiões, principalmente aqui no Sudeste, né, há um desmatamento gigantesco e principalmente muitos predadores, como a onça pintada, né, estão quase extintos ou só estão em alguns lugares. Então esses animais estão numa população muito maior do que o normal, além do mais também porque eles se alimentam da grama e tal, que também cresce com facilidade, é a única vegetação que cresce com facilidade no meio urbano ou até no meio rural. Então, por um número enorme de capivaras, você acaba tendo a gente tem maior contato com o carrapato, que tem a bactéria, que então entra no nosso corpo e causa a doença. Bom, entendendo isso, a gente já pode passar para outra parte, que é sobre o aquecimento global. Bom, sobre o aquecimento global, que eu já fiz vários vídeos sobre o tema, claro que eu não vou aqui explicar, comprová-lo num vídeo de 15 minutos, né? Mas o que é importante salientar é, primeiramente, sim, o consenso científico que há o aquecimento global. O que é aquecimento global, se deixar claro? Quer dizer que a temperatura média do planeta está subindo. Primeiramente, a temperatura do planeta subir e descer é uma coisa natural. Nós já tivemos eras do gelo e eras de superaquecimento, okay? Até antes ou depois dos dinossauros, por exemplo. E é importante salientar isso, é que eu já vi gente perguntar, quando a gente fala, por exemplo, aumentou 1 grau da temperatura mundial, parece, 1 grau não faz nada, mas 1 grau da temperatura mundial, isso quer dizer que houve mudanças radicais em algumas regiões, porque aumentaram a temperatura média, quer dizer, pode ser, por exemplo, que uma região ficou 20 graus mais baixo e outra região ficou 21 graus mais alto, só para um exemplo bobo. Inúmeras espécies, como mamutes, assim por diante, entraram em extinção por causa de cair 1 grau ou 2 graus de temperatura mundial. Okay? Então, pode parecer pouco, mas não é. Vou deixar bem claro, ainda falando de média. E aí, como eu falei, muita gente fala assim, tem gente que eles mudaram de argumento, hoje eles falam mudança climática, não aquecimento global. Não houve mudança nenhuma. Os dois termos estão corretos. Quando você tem um aquecimento global, você também vai ter mudanças climáticas do ponto de vista regional. Então, em regiões, vai haver uma mudança radical no clima local, que pode ser inclusive de resfriamento. Então, por mais que pareça pouco, é muito a mudança de 1 grau, 2 graus, é muito mesmo. E o consenso científico entre climatologistas, biólogos e assim por diante, é que o aquecimento global que estamos vendo nas últimas décadas ou séculos é muito mais alto, muito mais rápido do que seria esperado naturalmente. E por isso que ele é chamado de aquecimento global antropogênico, porque é causado pelo ser humano. Os poucos cientistas que ainda negam esse ponto, normalmente negam apenas que o aquecimento global ele ocorre por ação humana, mas sim defende que ele é natural. Entretanto, todas as evidências apontam que esse crescimento exagerado da temperatura mundial, do crescimento dela, está intimamente ligado ao aumento da poluição, principalmente de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano e assim por diante. O que isso tem a ver então com zoonoses, por exemplo, pandemias? É que muitos animais, principalmente mosquitos, eles são mais adaptados a temperaturas quentes. Então, se eu tiver um aquecimento global, o que vai mais acontecer, por exemplo, é que regiões, por exemplo, tropicais vão ficar mais quentes, muitas vezes desérticas,
regiões de clima temperado ficarão mais quentes, por exemplo, e até regiões que têm uma temperatura um pouco fria vão ficar um pouco mais ainda próximas de uma temperatura média temperada. Então, ou seja, os mosquitos hoje que podem ficar numa faixa pequena do Equador, por exemplo, eles vão poder se expandir e então ter mais contato com pessoas. Então, doenças, por exemplo, que são muito daqui, né, das regiões tropicais, tipo dengue, malária, etc., talvez se expandam para outras regiões. Ok? Então, e é claro, o aquecimento global levará à extinção de vários animais e, portanto, pode causar todo aquele desequilíbrio que eu já falei, de alguma espécie sair de uma população muito grande e aí começar a ter mais contato conosco, dar origem a uma nova zoonose. Um outro perigo que foi muito falado recentemente em relação ao permafrost. Permafrost são superfícies que basicamente ficam sempre congeladas. Elas ficam principalmente no Canadá, na Rússia, no Alasca. Então, elas estão há milhões de anos congeladas. Entretanto, muitos vírus e bactérias devem estar presos nesse gelo, e já é conhecido, sabido, casos assim, que se uma vez descongelados, esses vírus e bactérias podem sobreviver, ficarem ativos e voltarem a infectar. Então imagine vírus e bactérias que talvez nossa espécie nunca teve contato na nossa existência, ou se a gente teve contato faz tanto tempo, a gente evidentemente já não tem mais uma imunidade, esses vírus e bactérias retornando. As temperaturas dessa região estão ficando a níveis recordes, inclusive o próprio Polo Norte está chegando a níveis recordes até de 20, 30 graus. Então isso está acontecendo muito mais frequentemente. Então, seja libertando vírus e bactérias adormecidas há milhões de anos, ou seja, permitindo que animais que estão mais acostumados às regiões quentes se expandam ao seu território, o aquecimento global tem grandes chances de aumentar o número de zoonoses. Inclusive também porque ele pode aumentar os incêndios florestais, como a gente viu na Austrália. Uma curiosidade que eu quase esqueci de falar foi um comentário do ex-secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, ou seja, o braço direito do Mandetta, no começo dessa crise, que é o Wanderson Oliveira, e ele falou isso na entrevista que ele fez, na conversa que ele fez com o Átila. Ele diz que existe uma teoria de que a cada 10 anos ocorre uma pandemia, uma epidemia de grande importância. Então, por isso, há um treinamento no Ministério da Saúde para esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa que até assustou o próprio Átila. Eu procurei e não achei base científica para isso. Eu vi que já outras pessoas comentaram isso, no Brasil até aí em outros países, mas parece que não existe esse consenso. Entretanto, breve brincadeira, que eu peguei um site com uma lista de pandemias. Ela tem uma lista um pouco estranha, né? Ela tem a gripe, a praga bubônica, outra gripe, encefalite letárgica, H1N1, que é a gripe espanhola, a psitacose, H2N2, a cólera, H3N2, HIV, SARS, cachumba, H1N1, MERS-CoV, Zika e a SARS-CoV-2, que é o coronavírus atual. Pegando essa lista, né, com certeza a gente vai discordar de alguns nomes aqui dessa lista, mas só para a gente brincar um pouquinho, eu fiz qual seria o tempo desde o início de uma e o início de outra, né? E é interessante que a média total, desde então de 1847 até a atual, de pandemias, seria de em torno de 10 anos mesmo. Aquele de diferença uma da outra. 10 anos e meio. Entretanto, na verdade, quando a gente pega o começo do século XX, a gente vê um outro cenário. A gente vê que, no começo, a média é de 17 anos. Entretanto, né, já no final do século XX, comecinho do século XXI, a tendência é de 10. E desde 2009, né, ou desde 2009 com a cachumba, nós temos pandemias em torno de 3 anos e meio. Então isso é um pouco assustador de você perceber que na verdade nós estamos tendo pandemias ou epidemias bem perigosas e cada vez mais são mais comuns. Então eu não sei se o Wanderson está correto, se é realmente a cada 10 anos ou algo próximo disso, mas eu diria que provavelmente ele está, não no data certo, mas no sentido que sim, cada vez mais serão comuns grandes epidemias ou coisas assim, ou pandemias,
justamente por todo esse cenário que eu estou pintando aqui para vocês. E é claro, lembrar que o que vai diferenciar muitas vezes uma epidemia de uma pandemia, essa foi bem atuada desde o começo. Talvez, se por exemplo a China e outros países tivessem agido de maneira mais correta logo no começo dessa pandemia, no começo dessa crise, talvez não tivesse uma pandemia. Não sei. Só com a máquina do tempo para saber. Mas em outros casos a gente viu que foi assim. E aí a gente pode falar um pouco dos ciclones e outros fenômenos naturais que nós vimos, esses recentes, como por exemplo incêndios florestais na Austrália. Uma coisa que precisa ficar bem claro, muitas coisas que nós estamos vendo não são novas. Né? Um ciclone, um furacão não é uma coisa, meu Deus, acabou de surgir ontem. Né? Incêndios lá na Austrália sempre ocorreram, sempre assim na história que a gente conhece humana. Entretanto, o que o aquecimento global deve fazer e fez, e há vários estudos sobre isso, especialmente sobre incêndios na Austrália, e furacões e ciclones no Oceano Índico, por enquanto no Oceano Atlântico ainda há poucas evidências, ainda não foi perceptível mudanças tão significativas, ok? Então, o que o aquecimento global deve fazer é tornar que certos fenômenos se tornem cada vez mais intensos ou mais frequentes. No caso do incêndio que houve na Austrália, foi um dos maiores de todos os tempos. Então, como eu falei, o ciclone que teve aqui no sul, ainda a gente não pode dizer que tem alguma relação direta com o aquecimento global. Mas, né, a tendência é que fenômenos assim, desastres naturais, secas, incêndios, furacões, e assim por diante, se tornem cada vez mais comuns devido ao aquecimento global. E é claro, como eu falei, quanto mais desmatamento, mais você acelera o aquecimento global. Quanto mais aquecimento global, mais você vai gerar incêndios e tal, que também vão levar ao desmatamento. Né? Uma forma de desmatamento, e assim por diante. Então, o que nós podemos tirar desse ano, que é a intensificação de tudo isso que já está sendo avisado por ecólogos, por climatologistas há décadas, que nós precisamos repensar nossa forma de viver, nós precisamos repensar a nossa dieta. Por exemplo, hoje a forma que nós produzimos, né, a carne vermelha principalmente, né, com gado, normalmente está ligado ou a grande forma de desmatamento, através, claro, desmatar para fazer pasto, ou desmatar para plantar soja para que essa soja seja alimento desse gado. Então, de uma forma ou de outra, principalmente a carne vermelha é uma grande forma de desmatamento. Né? E isso, inclusive, por isso até que eu estou retirando a carne vermelha do meu cardápio, quem sabe me torna vegetariano. Né? Bem, só que, claro, a gente não pode falar para todo mundo ser vegetariano, por exemplo, nem a única solução, nem a mais necessariamente eficiente. Você precisa pensar, por exemplo, em mudar muitas outras coisas, inclusive para regiões, para povos que não têm essa opção, por exemplo. E aí que entra o objetivo desse canal. Porque quando a gente fala isso, somente as pessoas têm respostas muitas vezes que são fracas, ou respostas que são muito mais ideológicas, que não atuam no cerne da questão. Porque uma das coisas que a gente precisa pensar, por exemplo, é eficiência. Não basta apenas a gente buscar, essa forma de energia, por exemplo, ela contamina menos, ela polui menos, ela impacta o meio ambiente menos, porque tudo que a gente fizer sempre vai impactar o meio ambiente. Mas a gente precisa pensar, ela é tão eficiente quanto as formas recentes? Por exemplo, com a epidemia, houve uma redução drástica na emissão de gás carbônico e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Isso foi o suficiente para poder fazer um efeito significativo na redução do aquecimento global? A resposta é não. Então veja bem, o mundo inteiro pelo menos reduziu metade da sua produção em atividade econômica e mesmo assim isso não foi suficiente. Então, ou seja, como alguns falam, se a gente reduzisse a população, se a gente reduzisse o consumismo, isso não seria suficiente. A gente precisa de uma nova matriz energética, a gente precisa de uma nova forma de gestão e assim por diante. Então, é para isso que esse canal existe, que é justamente de fazer essa análise, mas de maneira científica e não ideológica. Então, você quer entender isso? Né? Se inscreva no canal, me ajude aí compartilhando, curtindo, coloque nos comentários dúvidas, críticas, sugestão e veja nossa playlist sobre esse tema que eu acredito que vai ajudar bastante. Então é isso. Valeu, falou e fique em casa.